Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Encanto dos Oráculos. Eu sou Dária, taróloga e bruxa natural, e estamos aqui com o volume 2, capítulo 2, o vídeo 2, sobre os contos mágicos do tarô, onde eu falo a respeito de histórias de consulentes que chegam até a mim buscando direcionamentos deste sábio e magnífico oráculo. É importante lembrá-los que este não é um vídeo com o propósito de julgar ninguém, expor ninguém, porque nomes aqui não são falados, mas sim com o propósito que cada consulta de tarô proporciona para mim, que é de reflexão e ensinamento. Essa história começa com uma senhora que veio até mim presencialmente em um destes eventos que eu participo aqui em Campinas, uma senhora de mais ou menos entre 70 e 80 anos, muito magoada. Ela estava assim, ó, como o 3 de espadas, uma mágoa muito grande, nos olhos, no peito, nas palavras. A mágoa dela é um conflito familiar, na qual ela, uma mulher viúva, tinha um filho casado e um netinho. E essa família, por mais que ela ajudasse, né? Por mais que essa senhora ajudasse essa família, a família do filho, essa família não a reconhecia. Se afastava, não aceitava certas sugestões, não deixa ela conviver com o neto, principalmente por parte da nora. O filho até que a compreende, é carinhoso com ela, mas a nora é que é a principal fonte do conflito, desse conflito e afastamento familiar. Além disso, essa senhora diz que busca auxiliar a família do filho frequentemente, desde quando o filho se casou, porque o filho não parava em nenhum emprego de uma forma muito efetiva. Ele tem um espectro autista, então isso, o temperamento do filho era um pouquinho difícil em certos aspectos de lidar, então nem sempre ele conseguia se manter nos empregos que ele entrava por muito tempo. Então isso causava uma instabilidade financeira da família, que a mãe, compadecida, os ajudava sempre. Então auxiliou na casa, auxilia na alimentação, auxilia em algumas necessidades básicas do neto, e assim por diante. Então essa senhora veio com essa mágoa de não poder fazer parte daquela família de uma forma que ela pudesse ver o neto com mais frequência, uma vez que a sua nora não deixava. Apesar do neto adorar esta avó, nas poucas vezes que convivia com ela. Essa mágoa e essa dor era tão grande que essa senhora me disse que pensava nos problemas daquela família e na mágoa de não poder ver o neto todos os dias, desde a hora que acordava até a hora que dormia. Desde a hora que acordava até a hora que dormia. É uma mulher ativa, é uma mulher que, apesar de aposentada, continua trabalhando, tem a sua renda, tem a sua independência, tanto é que ela ajuda financeiramente a família do filho até hoje. É uma senhora viúva, e eu perguntei para ela, porque essa questão de acordar e dormir com o problema do outro,
chamou minha atenção e eu pergunto, né? Quando uma pessoa vem se consultar comigo, eu presto muita atenção, não somente no que ela me diz, mas também em certos detalhes sobre aquilo. Então, perguntei para ela, escuta, o que você faz? Você falou que você trabalha, mas o que mais? Como é que é a tua rotina diária? Aí ela falou, olha, eu sofro de fibromialgia. Para quem não sabe, a fibromialgia é uma dor muscular generalizada. Que a pessoa chega no médico e fala, doutor, tá doendo tudo, porque realmente dói tudo, tá? Especialmente em certos lugares que são chamados pontos de sensibilidade, que a dor ainda é maior. Mas dói todo o corpo, impedindo com que a pessoa tenha atividades físicas, restrinja uma qualidade de vida dela e, consequentemente, a sua mobilidade. Então, ela disse que ela tem fibromialgia, então, não posso fazer exercício físico, eu não posso sair. E eu falei pra ela, poxa, e quanto tempo você tá viúva? Tantos anos. Você nunca buscou uma companhia para você espairecer um pouco, para você sair? Não precisa casar de novo, não, né? Uma amizade ali. Mas isso dói demais, ela falou pra mim. Abraçar dói, andar dói, viajar dói. Então fico em casa, faço ali meu artesanato, meu trabalho, vejo TV, mas eu penso neles todos os dias. Porque eles estão com dificuldade financeira. E, segundo ela tinha até realizado um financiamento para pagar um carro para eles. E eles não estavam conseguindo retornar o dinheiro para ela. Como eu falei, eles são uma família. A família do filho dela é instável financeiramente. E ela chegou a falar pra mim, a minha maior dor é não poder ver o meu neto, não poder conviver com o meu neto, não saber dos problemas da família do meu filho, que eu sei que eles estão. Eles chegam, me pedem, depois eles somem. Chegam, me pedem e eles somem. Ela queria saber o porquê desse sumiço e o que ela poderia fazer nessa situação. Meus amores, o que o tarô disse para ela? Que é o primeiro ensinamento que teremos aqui. O tarô disse para ela que, conforme ela tinha dito, realmente a nora que tinha um certo problema com ela, né? E a nora conseguia, de alguma forma, subjugar o filho dela, a ponto do filho dela não ter aquela posição de falar para a esposa, não, a gente vai lá falar com a minha mãe sim, não, a gente vai lá conviver mais com a minha mãe sim, não, a gente vai levar o nosso filho para estar com a avó sim. Não, ele não tinha voz ativa ali. E o que dá para entender, o que deu para entender pelo tarô, é que tinha um sentimento muito grande de orgulho por parte desta nora e medo de ser manipulada pela sogra. Apesar da sogra fazer as coisas de muito bom grado, sem precisar de nada em troca, uma vez que, segundo ela financeiramente era muito bem estabelecida, ainda trabalhava, a aposentadoria dela era boa, ela era independente. Por que essa nora tinha esse medo de manipulação da sogra? Porque a sogra estava dando até praticamente quase o que ela não tinha para resolver os problemas financeiros da família dela, né? Dessa nora, da esposa do filho. Então, essa nora, ao receber aquilo, ela ficou com aquele sentimento de, poxa, mas eu não tenho como retornar, porque a gente não é legal financeiramente. Então, ela resolve se afastar. Então, ela recebe o que a sogra dá, mas ela tem um orgulho muito grande de reconhecer aqueles problemas, reconhecer
a ajuda e achar que a sogra quer dar aquilo em troca de algo que ela não tem para retornar. Tanto é que eles não estão tendo o dinheiro suficiente para retornar para o financiamento que a sogra comprou para eles o carro, né? Muito bem. Então, o primeiro ensinamento que sai disso, que o tarot disse para ela: existem coisas que você não tem como controlar. Não importa o bem que você faça para outra pessoa, ou até mesmo o mal, não importa o que você faça, o quanto que você providencie para aquela pessoa, mesmo que tenha sido de todo bom grado, de todo coração, você não controla a forma que ela recebe aquilo, ou seja, seus sentimentos. E, consequentemente, as suas ações em relação aos sentimentos. Então, não queira ter controle sobre aquilo que você não pode ter. Não somente em relação aos sentimentos e ações de outras pessoas, como também nos problemas delas. Lembra que eu falei para vocês que ela acorda e dorme pensando no problema da família do filho dela? E a família do filho dela some por semanas, ela não sabe se eles estão bem ou se não estão. Ela chega até falar com o filho, mas o filho fala só um pouquinho com ela, mas ele não se abre também. Talvez por medo de preocupar a mãe. Então, essa é uma outra coisa que a mãe também não tem como controlar, que é resolver todos os problemas do filho. O tarô estava falando ali que ela estava fazendo o que era possível ela fazer. Então fica o ensinamento. Não controle aquilo que você não pode controlar. Não queira resolver problemas que não são problemas totalmente seus. E terceira coisa que logo prestei atenção, que é a questão da saúde dela, que também o tarô disse. Cuidado, porque esta situação está te trazendo dor a ponto de refletir no teu corpo. A sua mágoa, as suas preocupações, a sua insegurança estão trazendo dor para o teu corpo. E isso tende a piorar. Quem que tem prazer na vida tendo dor, não é mesmo? Meus amores, para vocês não dizerem que eu não estou inventando, existe um estudo, depois vocês procurem, chamado psicossomática. É um estudo que une o psicológico, psico, com o total do corpo, o funcionamento do corpo, o efeito somático que o psicológico causa. Então, é o efeito do psicológico causado na matéria, no corpo. Se a gente estudar a fibromialgia na psicossomática, a psicossomática diz que a fibromialgia é uma consequência de certos conflitos emocionais, como várias outras doenças, mas é um conflito emocional em específico, que são pessoas que geralmente servem mais aos seus entes queridos do que aos outros. Principalmente em questão de família. Por quê? Porque são pessoas que são muito responsáveis. Muito responsáveis, provedoras até, como essa senhora é. O filho teve a família dele, tem o emprego dele, mas ela ainda se sente muito responsável por ele. É lógico que mãe vai ser mãe, não importa a idade do filho. Ela vai estar sempre zelando por ele. Mas esta senhora em especial, ela zelava
por completo. Ela abraçava, ela protegia, ela queria prover. Não queria necessariamente controlar, mas ela queria trazer mais bem-estar, segurança, felicidade à família do filho, que ainda está desestabilizada financeiramente, conforme eu expliquei para vocês. Então ela se doava demais. As pessoas com fibromialgia se doam demais. As suas necessidades existem em função da necessidade dos seus entes queridos. Assim, ela se anula completamente em relação à sua individualidade. Essa responsabilidade exacerbada da mãe em relação à saúde do filho faz com que ela mesma se julgue ter a capacidade de levar nas costas todos os problemas daquela família e poder resolvê-los de uma forma eficiente. Lembra que o tarô falou para ela? Não queira controlar aquilo que você não tem controle e aquilo que não é de sua responsabilidade. A tua responsabilidade tem limites. O que você tem para dar tem limites. Você pode prover apenas um lado. Um outro lado, você não pode. Porque é aquilo que depende única e exclusivamente deles, da ação deles, das escolhas deles, das decisões deles. Então, a pessoa que sofre com fibromialgia, ela existe só para os outros. Então, com isso, ao longo do tempo, tá? Isso daí não aconteceu ontem, não estava acontecendo hoje, não estava acontecendo no mês passado, anos. Então, ao longo do tempo, essa responsabilidade tende a se acumular. E uma pessoa que não consegue resolver todos os problemas alheios, ela tem aquele sentimento de culpa que eu falei e também um sentimento de imobilidade, fraqueza, frustração, impotência. Eu quero ajudar, mas eles não me deixam. Ou então, eu gostaria de ajudar mais, mas eu não posso. Então, deu para entender o conflito, a contrariedade que tem? Quer, mas não dá? Quer, mas não pode? Então, essa pessoa sente que ela tem um dever com a família tão grande que se ela não consegue suprir todas as necessidades dos seus entes queridos, ela está traindo esse dever. E traição com uma pessoa responsável e correta é inadmissível. Deu para entender o que esta senhora está fazendo com ela, tentando ajudar a família do filho? E isso, o corpo está gritando para ela que não é para ela continuar assim? Se a gente separar a palavra fibromialgia, a gente vai entender melhor o sentido disso, que eu tô falando para vocês que o tarô mostrou para ela. A palavra fibro vem de fibra. As fibras elásticas dos músculos, lembra? É uma doença que causa dor generalizada muscular. São os tendões, as fibras elásticas que constituem os músculos, que são responsáveis pelo rendimento das nossas ações, das nossas atividades. E esta senhora, assim como a grande maioria das pessoas que sofrem com fibromialgia, acha que o rendimento delas não tá bom, tá muito abaixo das expectativas em relação à família, em relação ao que elas devem fazer com a família, em relação ao dever que elas mesmas colocaram em relação à família, ou então que a família fez ela acreditar que ela tem esse dever.
Então, essa preocupação, esta frustração que vai consumindo essa senhora aos poucos, traz aquele pensamento de não consigo fazer tudo por eles. Meu rendimento é abaixo do esperado. E o corpo, e esse sentimento de frustração vai para o físico. Mio, de fibromialgia, significa músculos. O músculo lhe dá o quê? A força, a potência, que ela não sente mais, por não conseguir lidar com todos os problemas, daquilo, de alguma forma, trazer até mais problemas para ela, que é a questão do financiamento. Ela se doa mais do que deveria, fazendo ela se sentir cansada, desvitalizada. E aí, isso traz um sentimento para ela de impotência. Não posso mais, não consigo mais. E agora, com o avanço da idade, isso é ainda mais forte. E por fim, algia, significa dor. Que é o quê? A consequência de tudo isso. É o desencadear disso. A dor que vem do emoção, de todas essas emoções que eu falei, mais aquela mágoa da falta de reconhecimento daquela família, que é uma família que deveria segundo ela, deveria se aproximar mais dela, porque ela faz tudo aquilo com amor, com carinho, com dedicação, mas eles se afastam, tem uma questão ali de orgulho, ali muito grande, de certos embates, certas opiniões diferentes entre a sogra e a nora, que causa também esse afastamento. Então, esta dor vinda do emocional vai se refletir ao físico. Meus amores, pensamento e sentimento faz uma cascata enorme de hormônios que descarrega sobre as nossas células e isso interfere no funcionamento do organismo. No caso da fibromialgia, na saúde das fibras musculares, causando a dor muscular generalizada. Para vocês verem o processo. É aquilo que é como se essa pessoa tomasse um copinho de veneno por dia. Achando que estava fazendo algo bom para outras pessoas, que as pessoas não estão recebendo de uma forma que deveriam receber, e ela está, ao mesmo tempo, se desgastando demais, e isso refletindo na sua saúde física, na sua saúde mental, emocional e, por fim, física. Então, a fibromialgia é um sintoma de sofrimento causado por amarras familiares. Então, o tarô falou para ela que ela está se amarrando a problemas que não era dela, a situações também que ela não poderia lidar, que ela não poderia controlar. Que é a questão da gratidão, da proximidade, do reconhecimento. Então, era a hora dela o quê? Cortar essas amarras. Amarras que ela mesma própria se colocou e acreditou que era o lugar dela. Por ela acreditar que ela é totalmente responsável pelo filho dela e que acontece na vida do filho, ela se colocou nessa própria situação. Ela mesma colocou responsabilidades em seus ombros que não eram dela. E fora também o outro lado da família que a fez acreditar nessa responsabilidade. Mas o corpo dela tá falando, não, de jeito nenhum. O corpo dela tá gritando, não! Gente, presta atenção no corpo de vocês. Presta atenção no sentimento de vocês. Essa mulher veio até o tarô porque o sentimento dela estava muito forte. O coração dela estava sangrando de mágoa e insatisfação. Só que ela está percebendo isso
em uma situação já crônica, no qual isso já se manifestou fisicamente, materialmente em seu corpo, em forma de dor. Então, isso significa que o teu coração, o teu corpo é sábio. Ele indica exatamente o que é bom e o que é ruim para você. Só que aí você faz a escolha. Não, eu vou continuar porque este é meu papel. E aquilo vai crescendo, vai crescendo. Não tá te dando satisfação, muito pelo contrário. Então, com esta senhora, quanto mais ela ajudava, mais insatisfeita, magoada, culpada, ela ficava. Quanto mais ela dava, menos ela recebia. Por que que isso acontece? E o tarô também falou. Terceira coisa. Terceiro ensinamento aqui. O primeiro ensinamento foi: não tente controlar o que não é teu, o que você não pode controlar. Não tente resolver o que não é de sua solução. O que você não tem controle, resolvido está. Segundo ensinamento aqui, que eu falei para vocês, preste atenção com o que o teu coração diz. Se não está bom, é porque realmente não está bom. Acredite. Tanto em relação a pessoas quanto em relação a situações. Teu coração te mostra o caminho que você quer seguir. Só que você é que toma a decisão no final. Terceira e última coisa é como resolver isso. Corte as amarras, eu falei, né? Através do quê? Do estabelecimento de limites. Saiba dar as costas àquilo que está te fazendo mal. Poxa, mas eu fiz tanta coisa. Nossa, eu poderia tanto fazer mais. Nossa, mas eu fiz com todo amor e carinho. Mas será que o preço está valendo a pena? Será que o preço está valendo a pena? E esse preço, meus amores, ele é igual a inflação. Ele sobe sem você perceber. Saiba deixar para trás aquilo que te impede de seguir em frente. Então, essa senhora está tão absorta no problema alheio, no problema da família do filho, que ela está esquecendo da própria vida e da sua própria saúde. E olha só o que está acontecendo com ela. Se incapacitando cada vez mais. Uma mulher ativa, dentro das limitações dela, mas ativa, ela trabalha. Uma mulher que tem condições financeiras de se sustentar sozinha, mas ela não tem prazer nenhum na vida, só sofrimento. Por quê, meus amores? Ela é a senhora da dor. É este o título deste conto de hoje. Ela cultiva a dor, ela vive a dor. E eu não estou falando da dor física que ela já está convivendo, mas da dor emocional e da dor mental. Uma dor e uma preocupação e um estresse que não é dela, que não deveria ser dela. De pessoas que nem convivem mais com ela. Ah, mas são a minha família, você pode dizer. É a família dela. Ela ama essas pessoas. Meus amores, independentemente da tua religião, ou se você não tem, você já ouviu aquela máxima. Ame-te. Né? Ame a si mesmo, ame os outros como a ti mesmo. Ame a teu próximo como a ti mesmo. O que está acontecendo aqui? Ela está amando o próximo como ela mesma? Ela até esqueceu que ela existe. Ela está pensando tanto no material. Eu estou bem, eu sou independente. Mas e no físico? Ela sabe da situação física dela, mas ela não conseguiu
perceber que naquela marra familiar é que está a fonte da sua pouca qualidade de física, né, da sua pouca qualidade de saúde. Ela é a senhora da dor. Ela prefere se manter em uma situação de dor por amor. Dor e amor, meus amores, pode até rimar, mas um não tem nada a ver com o outro. A lição desta leitura é de autopreservação e de ter um mínimo de amor próprio. E o amor próprio vem de saber estabelecer seus limites. Né? Mas agora que ela tem fibromialgia, ela não tem o que fazer, né? O que o tarô falou para ela a respeito disso? Chegando no final da consulta, que foi falado para ela, olha, não controle o que você não pode, porque isso está acabando com você, mentalmente, emocionalmente. Não controle as outras pessoas, não queira controlar as outras pessoas, não queira resolver o problema que não é teu. Saiba estabelecer limite, porque você entrou numa dívida desnecessariamente. Isso poderia ter ser resolvido de uma outra forma, mas fizeram você crer que não tinha outro jeito. Tinha um outro jeito, sim. Você foi passional demais. Terceira coisa, vai buscar prazer na tua vida? Porque de dor você já tem demais. Você cultiva a tua dor desde quando você levanta até onde você dorme. É isso que o tarô falou para ela. Foi isso que ela falou pro tarô e o tarô repetiu. De uma forma que ela não tinha percebido. Que não é a família dela, os problemas da família dela que traz sofrimento. É ela que traz o sofrimento para ela. A forma dela lidar com os problemas da família dela é que traz sofrimento a ela. E isso se manifestou ao longo do tempo, se acumulou ao longo do tempo e ela se tornou a rainha da dor e não sabe como trazer prazer. Então o tarô diz para ela: vá trazer mais prazer na sua vida. Ai, namorar dói, viajar dói, fazer exercício dói. Ok, fibromialgia tem cura? Não. Ela tem controle. Controle traz qualidade de vida. E aí, novamente, falando em controle, controle apenas aquilo que você pode controlar, que é a tua própria vida, que é o teu bem-estar, que é a tua saúde, que é a saúde dos teus pensamentos, que é a saúde das suas emoções. Essa pessoa se negligenciou completamente. Ela mesma tá se colocando para baixo. Ela permitiu isso. Ela está cultivando tanto a dor na vida que ela não consegue perceber que a vida dela ainda tem muita coisa melhor para oferecer. Mas ela resolveu olhar somente para o outro, a necessidade do outro, o desejo do outro. O que o tarô fez por ela ali? Primeiro, deu a consciência das causas que levam a ela ter essa mágoa, ter essa preocupação excessiva, que consequentemente levou a problemas na sua saúde. Tendo essa consciência, o que o tarô disse? Segunda coisa, parta para a ação. Vai trazer mais prazer para si, porque de dor você já tem muito. De dor você já é experiente. É hora de você saber ir atrás de prazer. Você não faz nada em casa? Vai fazer um curso, tem curso online. Tem um monte de coisa que você pode fazer em casa, que você pode ocupar essa mente. Vem um problema da família? Resolva apenas aquilo que você pode resolver. Você não pode resolver? Você viu que foi demais? Sinto muito.
Meus amores, até amor exige limite. Lembra? Ame ao teu próximo como a si mesmo, nem mais e nem menos. Vocês sabem por quê, meus queridos? Que foi uma coisa que o tarô falou para ela também de reflexão que eu trago para vocês. Não há problema que não tenha uma solução. A solução pode até não ser a mesma que você acha que deva ser, mas tem. Com ela ou sem ela, aquela família ia se virar, de um jeito ou de outro. Ia. Mas com ela seria melhor. Ok. Seria. Mas ela pode fazer uma parte. Mas vocês podem ver que mesmo ela fazendo, a família não sai daquele problema. Então, eles não estão sabendo resolver algo que só eles podem resolver. Então, não é problema dela. Ela pode resolver o que ela pode resolver. Nem mais e nem menos. Terceira coisa, distancie dessas amarras familiares de uma forma mais sem culpa, de uma forma mais racional. Isso, então, meus amores, faz com que a vida tenha mais equilíbrio. Que a mágoa não seja tão grande assim. Que certas coisas que magoam nem tenham mais sentido mais. Isso vai trazer mais qualidade de vida. Descobrir outras possibilidades de ter prazer. Viver, meus amores. Permitam-se viver. Pra gente fechar, qual que é o lema aqui? A sua realidade é reflexo do que você é, do que você cultiva na sua vida. Se você cultiva a dor você terá. Se você cultiva a dor você terá. Mas se você cultiva limite, se você cultiva autopreservação, você tem paz, liberdade, saúde e alegria. Ninguém está nessa vida para ser infeliz e sofrer, a não ser que esse seja seu desejo. Essa senhora foi embora pensativa, apesar de ter dito para fora que tinha concordado com o que o tarô tinha falado, mas o pensamento e a reflexão sempre fica na cabeça da pessoa. E aí, como eu digo para todos os meus consulentes, de agora em diante, a escolha é sua, porque consciência da realidade você tem. E é isso que o tarô terapêutico vem trazer para vocês. Esta capacidade e este poder de escolha mais segura, consciente e clara, uma vez que ele mostra de uma forma mais ampla, sem suas inseguranças, sem suas dúvidas, sem as suas ilusões, qual é a real daquele momento. Se vocês quiserem saber mais como que o tarô terapêutico funciona, como que ele pode te auxiliar através dos seus conselhos, se inscreva aqui no canal, curta este vídeo,
Conheça também o meu trabalho através do meu Instagram, @o Encanto dos Oráculos, que o link está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser conhecer mais sobre as leituras que disponibilizo no catálogo de leituras, tem mais de 20 opções. Também tem o link do catálogo para você dar uma olhadinha, se interessar e, por fim, realizar a sua leitura. Então, atenda a este chamado deste tão poderoso e sábio oráculo e deixe o seu encanto e sabedoria te iluminar. Até a próxima história. Tchau!